Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos. Aqui é mais uma vez seu professor de História, Abraão Lincoln, dando continuidade ao ensino remoto emergencial em decorrência do Covid-19, da pandemia que estamos experimentando. Hoje, especificamente, vamos falar sobre três períodos históricos importantes. O período chamado Paleolítico, também chamado de Pedra Lascada, o período chamado de Neolítico, também chamado de Pedra Polida, e a Idade dos Metais. Esse período é comumente chamado de Pré-História. Contudo, este termo hoje em dia é muito questionado. Por quê? Porque quando a gente se refere à palavra pré-história, nos dá a entender que naquele período não havia história e não existia história. O que é uma inverdade. Existia história sim. Só o que não existia era a escrita em alguns dos períodos que vamos falar hoje. E o termo mais apropriado atualmente é o termo chamado de História dos Povos Pré-Letrados. Feito essa breve explicação, vamos ao que é mais importante. Quais são as principais características do período Paleolítico, também chamado de Pedra Lascada? As principais características desse período foi que ele começou há mais de 2,5 milhões de anos atrás. Foi mais ou menos quando surgiu o gênero Homo sapiens. E a principal característica desse período é a utilização de alguns instrumentos que eram feitos de pedra bruta, por isso que chamam de pedra lascada. E havia a utilização de outros materiais como madeira, como palha, e essa própria pedra para o ser humano daquela época sobreviver naquelas savanas da África tão marcada por predadores, por dificuldades climáticas e toda sorte de perigo. Por isso que atualmente é difícil encontrarmos alguns vestígios, porque palha se deteriora facilmente, madeira se deteriora facilmente, e os vestígios deixados naquele tempo são difíceis de resistirem ao tempo atual. Passou-se o tempo e chegamos ao período chamado de Neolítico, meus caros alunos, também chamado de Pedra Polida. Esse período é marcado de 12 mil anos atrás até mais ou menos 6 mil anos atrás. Nesse período, curiosamente, foi inventada a escrita, aquela grande invenção da humanidade que ampliou muito o armazenamento e a transmissão de conhecimentos, que nós já vimos em algumas aulas passadas esse tema. E a pedra começou a sofrer algum tratamento, não era mais aquela pedra bruta. Olha o nome da idade, pedra polida. A pedra começou a ser afiada, amoldada e aprimorada para melhorar ainda mais alguns instrumentos e tornando eles mais resistentes e mais eficientes. Outro grande ponto que aconteceu nesse período neolítico foi a prática da agricultura, da domesticação de alguns animais e o uso rudimentar, o uso primitivo de cerâmica, meus caros alunos. Estão vendo como o salto tecnológico, o salto evolutivo aconteceu ao longo dessas idades? E a derradeira idade que eu quero apresentar para vocês é a idade dos metais. Vejam bem, olha o nome da idade dos metais. O homem
descobriu uma forma de fundir, de misturar, de derreter e fazer uma amálgama. Amálgama é a mistura de minerais. Quais são esses minerais? Cobre, bronze e ferro. Olhem as armas que os homens começaram a fazer nesse período. Olhem a diferença do que é uma ferramenta feita de pedra, do que é uma ferramenta feita de madeira, para uma ferramenta feita de bronze, para uma ferramenta feita de cobre, para uma ferramenta feita sobretudo de ferro, que é um metal mais resistente, mais forte, dentre esses três, que o homem aprendeu a manusear neste período, que foi aproximadamente 8.000 anos atrás. Se vocês repararem, uma idade se mistura em alguns períodos com outra. Então, acontece essa transição dos produtos de pedra serem substituídos por produtos de madeira, dos instrumentos de madeira serem substituídos pelos produtos e equipamentos de ferro, bronze e cobre. E isso melhorou muito a produtividade, a sobrevivência e a eficiência dos instrumentos que os seres humanos começaram a produzir deste período para frente. E aqui eu dou por encerrada a explicação, meus nobres alunos. Fica um exercício para vocês responderem e nos vemos nos próximos encontros. Forte abraço, fiquem com Deus, sejam abençoados.